Olá, falta pouco para darmos início à nossa celebração. E você é muito bem-vindo aqui na segunda IPI de Maringá. Sugerimos que já tome o seu lugar e prepare o seu coração para adorar ao Senhor conosco. Se você está acompanhando nossa celebração online, te convidamos a ser participante e não apenas um espectador. Você já pode fazer isso neste momento inicial, compartilhando esta transmissão e convidando mais pessoas para estar com a gente. Tudo foi preparado de maneira especial para que você seja edificado e para que o nome de Jesus seja glorificado. Estão prontos? Então, vamos juntos celebrar o nome de Jesus. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Você pode se colocar em pé? Eu queria saber se você está pronto para adorar ao Senhor nessa noite. Amém? Mas só os 5 que responderam. Vou perguntar de novo. Quero saber se você está pronto para adorar o Senhor nessa noite. Você tem motivos para adorar o Senhor nessa noite? Tem? Amém. Então vamos. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero
Diga comigo assim, ó. Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia! Aleluia! Pode se sentar, querido. Olá, eu sou o Samuel e hoje eu vou apresentar os avisos da semana. Essa semana, a Rede Mulheres tem duas programações especiais. A primeira é a celebração de formatura dos cursos, que vai acontecer amanhã, dia 23, às 20 horas, aqui no ginásio. Se você ainda não fez a sua inscrição, você vai precisar escanear o QR Code que vai aparecer aqui nesse telão ao final dessa celebração. E lembrando que, mesmo que você não seja formanda, você é convidada a participar desse momento. E a segunda programação é o Encontro Mensal das Mulheres. Confira mais detalhes. Oi! Nosso próximo encontro de mulheres será nessa quarta-feira, às 19 horas, na capela da Unicesumar. E dessa vez a ministração vai ser com a Yaline Patim, então convide suas amigas e participe. E é para mulheres de todas as idades. Tchau! E o nosso próximo Adorar já é nesta sexta-feira, dia 30, às 22 horas, lá na capela da Unicesumar. Programe-se para participar desse tempo precioso de louvor e oração. E a Rede 60+ também se reúne essa semana. Confira mais informações. Aí, gente, vai ser nosso encontro do 60+, dia 28, 17 horas, na Avenida Mauá. Estará conosco o pastor Denis, que vai trazer uma ministração para o nosso coração. Você não pode perder. E você não vai se arrepender. É um tempo de alegria, de comunhão, de abraços, de comida gostosa. Venha, estamos te esperando. Você e o teu amigo. Traga um amigo. Venha sim, venha sim. Se seus filhos completam 10, 13 ou 18 anos até julho deste ano, fique atento. No dia 29 de junho, faremos a transição entre gerações. Do Geração Kids para o Zapping, do Zapping para o Revolution e do Revolution para o Soma. As informações detalhadas vão ser enviadas no grupo de cada rede. Se você tiver alguma dúvida, procure os líderes responsáveis. Vem aí o nosso Arraiá em Casa, uma noite caipira com brincadeiras, comidas e atrações típicas. Todo o recurso arrecadado vai ser destinado às redes da nossa igreja. Então, já anota aí na sua agenda, dia 5 de julho, às 19 horas, aqui no ginásio. A entrada é gratuita e aberta para todo mundo. Mas, para que nós possamos nos organizar melhor, você precisa fazer a sua inscrição pelo QR Code que vai aparecer aqui no telão ao final dessa celebração. Nós esperamos muito você e os seus convidados para essa festa especial. E por último, a líder da Geração Kids tem um recado muito especial para vocês, pais. A EBF está chegando e a nossa equipe está preparando surpresas lindas para as nossas crianças. Nas tardes, de 8 a 10 de julho, o ginásio vai se encher de alegria com as crianças de 4 a 9 anos, vivendo experiências incríveis na presença de Deus. Para garantir a vaga do seu filho, é só escanear o QR Code que aparece no telão após essa celebração. E estes foram os avisos dessa semana. Até uma próxima. Tchau! Muito boa noite, a graça e a paz, amém? Como é bom estarmos juntos, alegrando uns aos outros, celebrando o nome de Jesus aqui essa noite. É muito bom receber você aqui em nossa casa, em nossa comunidade. Espero que você esteja feliz aí onde você está. Quantos estão felizes aqui, amém? Glória a Deus. Nós queremos também dar umas boas-vindas especial demais para os nossos visitantes pela primeira vez. Sim, você que está aqui visitando a nossa comunidade, a nossa casa, está aqui conhecendo a nossa casa pela primeira vez, eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo à nossa casa, nós ficamos imensamente felizes em receber você aqui. Provavelmente a nossa equipe já abordou você na entrada pelo estacionamento ou em alguma das portas. Você já foi ao espaço Conexão ao fundo, já se conectou com a nossa igreja já se conectou com você. Mas talvez você esteja aqui pela primeira vez e diz assim: pastor, eu não passei por isso daí não, eu quero passar por isso também. Então, quando terminar essa celebração, ao fundo você pode se direcionar ao espaço da conexão. Você que está aqui pela primeira vez,
para que nós possamos conhecer você e nos conectarmos com você e você se conectar conosco, e assim possamos ter uma noite incrível, uma noite que vai ficar marcada na nossa memória e na sua também, eu tenho certeza, tá bom? Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Nós vamos continuar louvando ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, mas também não só com os nossos dízimos e as nossas ofertas, mas também nós temos a oportunidade de juntos participarmos da campanha dos cobertores. A nossa igreja está arrecadando cobertores para que possamos abençoar vidas nesse tempo, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas, não só para serem aquecidas com o cobertor, mas que através dessa ação possamos levar o amor de Jesus e aquecer o coração desses irmãos e dessas irmãs. Então, você pode agora contribuir com seus dízimos e com as suas ofertas, e também participar com esse QR Code aqui projetado na campanha dos cobertores. Mas, independente de como você vai fazer isso, se é por via eletrônica, via Pix, via maquininha de cartão no balcão de informações ao fundo da nossa celebração, isso não é o mais importante. O mais importante é o nosso coração diante do Senhor, sabendo que Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, e nós estamos apenas devolvendo a Ele, em forma de adoração, aquilo que Ele nos deu. Por isso, isso também é um momento espiritual, onde nós estamos adorando ao Senhor, também com os nossos recursos. Eu quero orar com você nesse momento, para que venhamos entrar nesse ambiente, nessa atmosfera. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, porque as portas da provisão estão abertas sobre essa igreja, sobre a tua igreja, Senhor. E o Senhor ter permitido essa igreja avançar, investir em outras pessoas, para que o evangelho possa ser pregado e possa alcançar tantas e outras pessoas, ó Pai, em Maringá, das mais diversas formas. E nós somos gratos ao Senhor pela provisão financeira sobre essa casa, Pai. Obrigado pelos irmãos que têm investido, que têm devolvido, que têm contribuído, ó Pai, não com a igreja, com a estrutura, mas devolvendo ao Senhor, contribuindo, ó Pai, e colocando diante de Ti os recursos, ó Deus, sabendo que o Senhor é o dono do ouro, o Senhor é o dono da prata, e o Senhor merece a nossa adoração por completo, Pai. Receba agora como atitude de adoração os nossos dízimos, as nossas ofertas, e que o nosso coração esteja rendido ao Senhor nesse tempo de adoração, em nome de Jesus. Amém e amém. Agora nós vamos cantar e adorar ao Senhor, e essa música diz para você entregar tudo o que você tem em adoração ao Senhor, amém? Tudo que tens feito a mim, por tua bondade sem fim, por tudo que ainda farás, eu quero, Senhor, te adorar. Levando a minha voz, declaro que é Senhor. A ti toda a honra, ao Rei toda a glória, para sempre e sempre. A ti toda a honra, ao Rei toda a glória, para sempre, para sempre. Eu te louvarei, eu te louvarei, para sempre e sempre. Eu te adorarei, para sempre. Eu te louvarei. Você pode adorar o Senhor com as suas palmas? A música é nova, mas dá tempo de bater palma. Por tudo que tens feito a mim, por tua bondade sem fim, por tudo que ainda farás, eu quero, Senhor, te adorar. Levando a minha voz, declaro que és Senhor. A ti toda a honra, ao Rei toda a glória, para sempre e sempre. A ti toda a honra,
vamos fazer uma coisa. Eu vou dizer uma frase e você vai me responder a mesma frase, tudo bem? Agora você tem que soltar sua voz para fazer um barulho enorme aqui nesse ginásio. Em todo tempo, te adorarei, com tudo que tenho, te louvarei. Tá bonito? Em todo tempo, te adorarei, com tudo que tenho, te louvarei. Eu te louvarei, pra sempre e sempre. Eu te adorarei, pra sempre e sempre. Eu te louvarei, pra sempre e sempre. Eu te adorarei, pra sempre. Eu te louvarei. Queremos adorar o seu nome nessa noite, Senhor. Queremos dedicar esse tempo exclusivamente a Ti, ó Pai. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Louvamos porque não há outro nome que nós podemos nos colocar diante dele para a adoração. E nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, nós temos a Ti, ó Pai. Nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. O inferno não prevalece. Aleluia. E nada irá me impedir. Eu te adorarei. Nada pode nos impedir, ó Deus. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Nós podemos crer, ó Senhor, que o Senhor é vitorioso e que o Senhor está ao nosso lado, e que enquanto louvamos, cadeias são rompidas, muralhas se caem, e nós podemos ter a liberdade de chegar diante de Ti, Senhor, nos prostrarmos e Te adorarmos, ó Deus, e a Sua voz falará ao nosso coração, ó Deus. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és,
vezes nós te aplaudimos nessa noite, Senhor. Porque Tu és grande, maravilhoso. Aleluia! Para Ti, Senhor. Endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo. O que me importa é que Ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as Suas sandálias. E nele a minha vida está. Estou seguindo com a certeza de que Ele virá. É por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo
Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Queria que antes de você aplaudir, você fechasse os seus olhos. Você refletisse um pouquinho sobre o que nós acabamos de cantar. Sobre a grandiosidade do Senhor. Sobre como o louvor liberta. Sobre como nós estamos gastando os nossos dias. Que você buscasse lá no seu coração se essa é a verdade da sua vida. Se louvar ao Senhor todos os dias tem te libertado. Se as muralhas têm caído. Se Ele tem sido grandioso na sua vida. E aí sim você cantasse: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele. Agora sim, um caloroso aplauso a esse Deus. Aleluia. Bendito seja o nome dele. Aleluia. Pode se assentar, querido. Eu sou Vontade do José Almeida. Você viu no primeiro episódio dessa série que eu realmente me achava livre. Desimpedido, desenfreado, eu sempre fui celebrado por todos. Siga seus desejos, faça o que for melhor para você, seja livre. Eu era o rei de tudo que eu desejava. A voz mais alta dentro do José Almeida. Era solto, porém solto como uma palha, lançado ao vento, arrastado por qualquer nova convicção que soprava nessa mente. De repente me vi sem direção, sem norte, sem pouso. Até que o Evangelho frutificou e algo extraordinário aconteceu. Eu entendi que as minhas buscas não tinham sentido porque não estavam alinhados com o verdadeiro sentido da vida. Desde então, eu sou para Ele, para Cristo. A minha vontade é dele e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Me submeter à vontade dele é um ato de morrer para mim mesmo. Mas, de tempos em tempos, eu me percebo na necessidade de morrer um pouco mais. Parece estar empossado dentro de mim algo como um combustível altamente inflamável que pode ser aceso a qualquer momento por uma fagulha de vaidade. E então, o querer de Cristo passa a ser ofuscado pelo meu próprio querer. Como renunciar a mim mesmo? De modo contínuo e permanente. Como confiar numa vontade que não é minha? Como superar a barreira do meu querer para alcançar o que eu preciso obedecer? A plenitude está em não ser o centro. Viver de verdade é entregar o controle, aprender a desejar o que Ele deseja e amar o que Ele ama. A seguir, mesmo quando eu não compreendo, e a morrer, para finalmente viver. Graça e paz em nome do Senhor Jesus, uma excelente noite para você e para sua família. É muito bom ter você aqui essa noite para juntos compartilharmos esse momento de adoração e também de aprendizado da Palavra de Deus. E nós estamos conversando sobre essa série de mensagens que já está apontando para o seu encerramento. Agora, no primeiro domingo de julho, nós temos o encerramento com o desfecho do teatro, que nós começamos no primeiro domingo deste mês. E se você ainda não acompanhou a nossa série, é só entrar no nosso YouTube e você vai poder se conectar ao nosso teatro, que preparou o que acontece dentro da mente de um discípulo e dentro de uma convertida mente, quais esses personagens que são protagonistas das nossas escolhas, decisões, sentimentos, práticas e atividades. E hoje nós vamos conversar sobre o Senhor Vontade.
Este que habita dentro do nosso ser e que inclina as nossas decisões, muitas vezes impensadas, mal refletidas e até mesmo parecendo irracionais. Às vezes a gente não sabe de onde vem, mas ela está ali e ela coordena os nossos movimentos. E muitas vezes nós ficamos até vendidos a esse mistério. De onde vem essa vontade de não fazer nada e de me jogar no sofá e ficar aqui o dia todo? De onde vem essa vontade absurda de comer esse doce? De onde vem essa vontade agora de fechar o computador, desligar tudo, esquecer esse trabalho da universidade? De onde vem essa vontade de ligar esse game e passar horas e horas conectado novamente? De onde vem? A grande verdade é que nós estamos falando de um grande mistério da nossa vida, que muitos cientistas e também psicólogos têm tentado compreender quais são os movimentos que acontecem na nossa vida e que acabam culminando nas nossas respostas de vontade. Quando, na verdade, o que foi compreendido e entendido é que a vontade ainda está acima da superfície. Existe algo que antecede a vontade, algo que vem antes, algo que é o gatilho, o disparo, que é a ignição dos nossos desejos e que nos faz inclinar a um determinado tipo de prática. É para isso que nós precisamos entender a diferença entre vontade e desejo. Essas duas palavras, muitas vezes usadas como sinônimo, na verdade, dentro da psique humana, são completamente diferentes. A vontade, ela está já acima da superfície. Ela já é a revelação das nossas escolhas. A vontade de se jogar, a vontade de desligar, a vontade de fazer, a vontade de comprar. Tudo isso já está no passo prático do acontecimento. Mas existe algo que vem antes da vontade. E isso os estudiosos chamam de desejo. Eu vou usar a metáfora ou a figura da árvore para que você entenda raízes, tronco e folhas. Para você perceber qual é o movimento que acontece no nosso interior, que muitas vezes nós não estamos conscientes e por não sabermos disso, estamos vendidos ao fracasso e não sabemos lidar com os nossos impulsos internos e também com as nossas escolhas que muitas vezes nos dominam e nos escravizam. O desejo é o ponto inicial de todo o movimento humano. Ele é aquilo que incita. É aquilo que nos encaminha, ele dá o start, ele dispara algo na nossa vida. Por isso, quando você diz que vontade de me jogar no sofá, na verdade é um desejo anterior a você que está empurrando a sua vontade para comunicar com a sua consciência e dizer para você que você precisa se lançar no sofá. Que vontade de comprar esse produto, na verdade é o seu desejo, que alguns estudiosos estão chamando de necejo, que é a mistura do desejo com a necessidade interna do ser humano, que se inclina para aquele movimento e a nossa vontade responde a isso de uma maneira mais prática e mais visível. Então, abaixo da superfície dessa grande árvore de comportamentos, que é a nossa folhagem existencial, nós temos o desejo, que é o impulso inicial, mas nós temos também a vontade, que nessa verdade, ou nesse movimento, é uma resposta natural. Nós começamos agora a passar por um processo racional e começamos a justificar o porquê que nós precisamos fazer aquele movimento. Por que se jogar no sofá? Por que desligar o computador? Por que ir ao videogame? Por que fazer aquela compra? Nós começamos a justificar a nossa própria vontade, o porquê ficar um pouquinho mais na cama. E isto é uma realidade que muitas pessoas não percebem. A vontade está mais relacionada ao córtex pré-frontal, onde nós tomamos as nossas decisões, do que ao nosso sistema límbico, onde são os nossos disparos, gatilhos emocionais, e onde acontecem as nossas iniciativas e impulsos mais primevos. Então a verdade é que o desejo é um impulso natural para suprir uma necessidade que está dentro de mim. A vontade é a justificativa para que esse desejo seja cumprido ou seja suprido. E aí, o resultado de tudo isso é o comportamento. O comportamento é a vontade pretendida realizada. É aí que está essa realidade como um resultado inevitável. E eu comecei de trás para frente, porque na verdade, esta é a lógica e a ordem natural do nosso processo decisório. Desejo, vontade, comportamento. E o que nós fazemos em grandes centros terapêuticos e no nosso movimento de tentar melhorar o ser humano? Nós fazemos movimentos para inibir comportamentos. Nós damos travas sociais,
nós damos freios morais, nós inibimos comportamentos para que eles possam ser treinados e melhorados e o ser humano possa ter uma vida mais leve, uma vida mais coerente e mais sóbria. Quando na verdade nós estamos apenas atacando a superfície da superfície. Estamos indo nas folhagens, quando ainda o tronco está comunicando um sistema destrutivo e corrompido, e onde os nossos desejos estão impulsionando todas as nossas ações. E talvez você esteja aí dizendo, maldito desejo. Que coisa ruim que foi implantada em mim. Que impulso selvagem, animal, primitivo. Alguns estudiosos vão entender que esse cérebro é o cérebro primitivo dado aos primatas, que nos age e que nos concilia às suas práticas como se fôssemos a evolução imediata deles. Essa é uma ladainha da teoria da evolução, que não deixa de ser uma teoria e não uma comprovação científica, vendida nos nossos livros universitários e até da educação fundamental infantil, como uma verdade científica, como é uma grande farsa científica. Não há nenhuma comprovação que possa dizer que, de fato, nós temos uma evolução direta dos primatas. Mas alguns estudiosos vão dizer que o nosso cérebro primitivo era instintivo, selvagem. Na verdade, não tem nada a ver com isso. O nosso cérebro sempre foi formado com um complexo racional poderosíssimo. Ele foi aprendendo mais, ele foi evoluindo a sua capacidade técnica, mas ele sempre teve toda a sua estrutura lógica, emocional e também a sua estrutura límbica, toda preparada para um objetivo apenas. Deus criou a nossa condição de desejo. Desejar não é uma maldição. Você é uma alma desejante, e isso não é resultado do pecado, e isso não é resultado da evolução das espécies. Você ser uma alma desejante é porque existia algo nas nossas origens que nós precisávamos desejar. James Houston, um teólogo que eu gosto muito de poder falar com você aqui, é um autor que fala sobre o desejo humano. Ele diz que Deus criou um ser humano desejante. Esse impulso, esse gatilho para suprir suas necessidades, para trazer a você o senso de recompensa, de gratificação, de prazer, porque é isso que o sistema de desejo envolve o nosso comportamento. Nós nos movimentamos no desejo para gratificações, recompensas e para o prazer. E Deus colocou isso em nós, plantou isso em nós. Colocou para que nós pudéssemos desejar o bom, o belo, o justo e o verdadeiro. Ele colocou isso em nós para que nós pudéssemos ter o sistema de recompensa, gratificação e prazer nele. Ele não nos fez robôs, ele não nos fez seres autômatos, ele nos fez seres pensantes, ele nos fez seres cientes, que são capazes de sentir, de pensar e de interagir, e ele fez isso com um propósito, para que toda a nossa necessidade, todo o nosso vazio fosse suprido em sua presença. A confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé que baseia a teologia reformada, diz o seguinte no capítulo 1. A primeira pergunta diz assim: qual é o fim último do ser humano? O fim último do ser humano, é a resposta, é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Este é o fim, o propósito de você existir. É por isso que esse desejo está aí. E Deus não tirou o nosso desejo na conversão. Ele apenas reorienta isso que foi, infelizmente, pela presença do pecado, corrompido, destruído e deformado. Voltemos à nossa árvore. O desejo, que é impulso inicial, com a presença do pecado, ele se tornou um impulso corrompido. Ele tem a sua inclinação natural ao mal, ao pecado, ao dano. É por isso que a gente não ensina as nossas crianças a se protegerem e a serem egoístas. A gente não diz para elas, não divide o seu lanchinho, guarda o seu carrinho, senão seu amiguinho vai pegar de você. A gente não precisa ensinar isso. A gente ensina, divide o lanche, entrega esse carrinho pelo amor de Deus.
Porque a inclinação da natureza humana passou a ser o desejo corrompido e foi implantado em nós este chip da maldade que habita todo ser humano. Por isso, aspas, o discurso do ser antropológico especial do neoliberalismo é uma farsa. Este ser humano sem a redenção é um perigo para a sociedade, é um perigo para esposas, para maridos, para famílias, para trabalhos, é um perigo para o mundo. Basta olhar o que nós estamos vivenciando hoje. Não, queridos. Esse ser foi tocado pelo pecado. E não tem meditação oriental, não tem yoga que resolva isso, não tem um sistema religioso ou até mesmo de freio moral que possa resolver isso no ser humano. Nós podemos conviver melhor como sociedade, mas a verdade é que o chip foi instalado do pecado em nós e as nossas escolhas e decisões estão corrompidas, porque o nosso desejo foi desorientado. A raiz da nossa existência e do nosso ser foi colocada em outra direção. A nossa bússola está apontando para outro lugar que não é o lugar original. Se no início o desejo era para Deus, agora o desejo se tornou para nós mesmos. O desejo se tornou para satisfazer o impulso do pecado. E o pecado agora é a vontade racionalizada, é a vontade pretendida, se torna a prática. E a prática gera morte. Por isso que estamos como estamos. Em famílias, em sociedade, em trabalho, na vida existencial, na forma como nos relacionamos. É por isso que nós estamos sofrendo danos e mais danos, porque estamos vendidos a um desejo desordenado, tentando fazer yoga e meditação oriental, tentando fazer algum tipo de treinamento emocional ou até mesmo de treinamentos pessoais para tratar comportamentos que na verdade são só o resultado, não são a causa. Se nós queremos resolver isso, nós precisamos ter a Bíblia na mão. Por isso que uma convertida mente é uma mente de discípulo que se converte para entender que a sua vontade precisa passar por um processo de desintoxicação diante do que ela vem vivendo pelos seus desejos desorientados. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Até então, a gente estava pensando aqui, conversando com você sobre uma vontade livre. Mas na verdade, a nossa vontade não é tão livre quanto imaginamos, não. É uma ilusão. Na verdade, é um engodo. Porque muitos de nós achamos que somos livres para tomar qualquer decisão, mas eu vou mostrar para você nas Escrituras que você não é tão livre quanto imagina. Para isso, a gente precisa usar a figura da árvore. E que tal a gente ir para a queda, que vai apresentar lá e vai aparecer para nós pela primeira vez a imagem da árvore. Antes da queda, nós tínhamos o livre-arbítrio. E vamos falar um pouquinho agora sobre teologia reformada. Antes da queda, o ser humano era completamente livre para escolher. Veja só o texto de Gênesis capítulo 2, o versículo de número 16, onde Deus cria o homem e diz o seguinte: E o Senhor ordenou ao homem, Adão, coma livremente qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Coma livremente. Por que Deus coloca uma árvore com a possibilidade da desobediência, com a possibilidade da rebelião bem no centro daquele jardim? Porque amor que não prevê liberdade não é amor, é ditadura, é escravidão, é autoritarismo. Um amor que não conjuga com liberdade não pode ser classificado como esta ação nobre, que chamamos e denominamos de amor. Por isso Deus criou um ser humano livre, para que ele pudesse fazer a sua escolha. E esse ser humano, este casal, tinha condições de fazer uma escolha completamente livre, sem influência, sem preconceitos, sem contaminações, sem intoxicações. Esse ser humano tinha condições de fazer a sua escolha baseado no bem, no justo, no belo, no bom, sem nenhum tipo de interferência. Por isso que é livre arbítrio. Só que essa capacidade de escolha deu ao ser humano a oportunidade da rebelião. E ele o fez. Em Gênesis capítulo número 3 diz: quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável, para dela se obter entendimento, tomou o seu fruto e comeu. Também deu ao seu marido que estava com ele e o comeu.
Preste bem atenção nesse movimento. A palavra desejo aparece aqui pela primeira vez. O termo desejo aqui é uma relação de impulso. É uma relação de necessidade. Então a gente poderia traduzir literalmente: tendo visto a mulher que a árvore, ela era necessária. Há uma relação de necessidade. Há uma relação de inclinação. Ela faz esse movimento, come do fruto, dá ao seu marido, e então de lá para cá, ladeira abaixo. Esse ser humano passa a conviver agora com a presença da maldade que antes ele não conhecia. Ué, só você olhar. A árvore era do conhecimento do bem e do mal. Eu pergunto para vocês, quando eles comeram daquela árvore, eles conheceram o quê? O bem e o mal ou só o mal? Só o mal. Porque o bem eles já conheciam. A inclinação foi diretamente voltada para a maldade. E ela começa a habitar a prática da vida humana. Se você não está convencido disso, é apenas necessário a gente observar o próximo capítulo. Capítulo número 4. Capítulo 2, Deus cria o homem livre. Capítulo 3, o ser humano usa dessa liberdade para o pecado. No capítulo 4, ele já está refém desse pecado. Dá uma olhada no acontecimento entre Caim e Abel, que você já sabe que resultou em assassinato do irmão de Caim, o Abel. Deus chega a Caim e diz: por que você está triste? Por que desfaleceu o seu semblante? Se você fizer o bem, não se levantará? Se porém não fizer, saiba que o pecado, é a primeira vez que a palavra aparece. Saiba que o pecado, avon em hebraico. Interessante, né? Avon em pecado, uma máscara, um verniz, uma melhoradinha. Avon. O pecado, avon, a força ativa, isso que te empurra para essa prática agora, te espreita a porta. Ele deseja, olha a palavra agora, deseja. Impulso carnal, governá-lo, mas você deve dominá-lo. Essa palavra desejo não é o mesmo de Gênesis 3. É uma raiz hebraica diferente, que está relacionada agora a uma escravidão pelo impulso. No outro era uma necessidade livre. Um senso de gratificação e recompensa. Grave essa palavra. Nesse agora é escravidão pela prática. O termo que mais fica próximo para nós traduzirmos é concupiscência. Não sei quantos de vocês, leitores da Bíblia, liam aquela tradução mais antiga das Escrituras, que dizia assim, desejo, eles traduziam como concupiscência. A gente não usa mais isso hoje, né? Ah, eu estou com concupiscência de comer uma picanha. Estou com uma concupiscência de assistir uma série. Na verdade, concupiscência é uma palavra que é bem traduzida nas Escrituras, que infelizmente foi tirada nas novas traduções, porque é relacionado a um desejo distorcido. É o desejo deformado. É o desejo desfeito para a prática do pecado. Então, esta é a realidade. Agora eu pergunto para vocês, ser humano tem livre-arbítrio? Esse ser humano não tem mais o livre-arbítrio, ele tem a livre agência. Ou seja, ele pode decidir, ele pode escolher, ele pode se esforçar para fazer a escolha pelo bem, mas a sua inclinação é naturalmente para o mal. E em Romanos 3,10 diz, não há um justo sequer sem Cristo. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Sem Cristo e sem a redenção, nossas vontades estão escravas do pecado. Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 24, miserável homem que eu sou, porque o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero é esse que eu acabo consumindo e fazendo. Percebe agora a crise, a dificuldade que a humanidade vai passar a experimentar? Portanto, você não tem livre-arbítrio. Você tem no máximo arbítrio. Livre não é mais, porque o seu arbítrio foi contaminado pelo pecado, foi sujado pela presença da maldade. A nossa inclinação é para o erro, para o dano, para aquilo que não é bom, não é belo, não é justo, não é verdadeiro. A nossa inclinação é para aquilo que é mal, para aquilo que é feio, para aquilo que é injusto e para aquilo que é mentiroso. Por isso que nós precisamos olhar para as Escrituras e ver onde é que nós estamos. Porque a gente está com uma conversa fiada muito grande a respeito desse ser humano muito poderoso e muito capaz e muito lindo. Mas se a gente olhar de fato para o nosso interior, nós vamos ver como Paulo disse, não há bem algum em mim, na minha carne, isto é, em mim, não habita bem algum. Será que nós estamos conscientes disso?
comprando, vendendo, negociando, tendo sucesso, adquirindo status, sendo desejados pela humanidade, sendo buscados para um valor próprio. Será que a gente está percebendo o nível de deformidade que habita lá dentro nas nossas raízes? Ou a gente está apenas na superficialidade tentando evitar comportamentos e manifestando a mais cruel manifestação da religiosidade? Então vamos avançar um pouquinho na nossa conversa, porque este homem que agora está contaminado, esta mulher que agora está contaminada por uma decisão inclinada ao pecado, ele precisa saber que o seu desejo corrompido sempre vai te levar para a maldade. O Agostinho escreveu em 500 depois de Cristo, um dos pais da igreja. Ele diz o seguinte, que depois da queda, a vontade do homem se curvou sobre si mesmo. Depois da queda, nós começamos a olhar para dentro de nós mesmos e buscar o nosso próprio desejo e a nossa própria autossatisfação. A nossa bússola se desregulou e os nossos desejos estão completamente desorientados. E aí? Como resolver esse problema? A gente resolve esse problema com diagnóstico. Veja só o que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um de vocês é tentado pelo seu próprio desejo, concupiscência e inclinação para a maldade, sendo por este arrastado e seduzido. Então o desejo, tendo sido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Esse ser humano sem redenção, sem Cristo, é como um prisioneiro na cela andando de um lado para o outro. Ele é livre para andar, mas não é livre para sair de lá. Você pode fazer alguns movimentos na sua vida, mas a verdade é que continua escravo das suas vontades pecaminosas. Agostinho vai dizer que o ser humano, depois da queda, não tem como não pecar. Antes da queda, ele pode não pecar. Mas depois da queda, o pecado é uma realidade cruel, implacável, inexorável diante dos nossos olhos. Então, observando esse movimento, nós podemos ser muito conscientes e perceber que a árvore que usamos como metáfora, e a gente pode voltar a ela agora, faz todo sentido. Preste bem atenção na lógica de Tiago. Estamos grávidos do pecado. Esse desejo dentro de nós, uma vez que dá a luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. Raízes, tronco, folhagens. O desejo que está na raiz, o pecado que é a minha prática e o comportamento que me mata. Esta é a relação que o ser humano tem diante da sua realidade pós-queda. E tem alguém que sabe explorar muito bem isso. Esse desejo que era para Deus e voltado para Ele, tem alguém que sabe explorar muito bem Ele. Sabe quem é? Vou te dar uma dica nesse texto próximo aqui. João começa uma conversa com a sua igreja dizendo: filhinhos, não amem o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí ele diz isso aqui: pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, a concupiscência, o desejo desenfreado, o desejo dos olhos, a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e os seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja só o diagnóstico que João faz 2000 anos atrás sobre um sistema de valores, um sistema satânico que atua em nosso meio, chamado mundo. O mundo tem princípios, valores, comportamentos, práticas. Tem culturas e tem ações que nos enclausura em determinados tipos de padrões. E o João diz: não amem esse mundo que coloca vocês em escravidão. Não amem esse mundo. Há 2000 anos atrás. Porque ele está dizendo o seguinte: esse mundo enche vocês com um sistema de recompensa imediato. Esse mundo joga sobre vocês uma gratificação para os seus olhos. Esse mundo trabalha com vocês com o hedonismo, o prazer a qualquer custo. Esse mundo distrai e disfarça o desejo mais primitivo, mais importante e mais essencial da sua vida. João está fazendo um diagnóstico da igreja dizendo: vocês não podem se distrair nesse mundo, porque eles vão pegar o seu desejo, deformá-lo e entregá-lo para afastá-los de Deus. O desejo que antes era para conectar com seu Criador, passa a ser agora um desejo distraído para se afastar dele. Você percebeu essa lógica? Quem sabe usar melhor esse sistema de recompensa,
de gratificação e de prazer, senão o sistema atual? O mundo. Anne Lemblick, ela escreveu um livro chamado Nação Dopamina. E eu vou chamar isso de geração dopamina. Porque esse mundo aprendeu a desenvolver e a criar pessoas cada vez mais desejantes. Nada ruim com esse termo, nada ruim com essa palavra, o problema é para onde ela está orientada. Então hoje, a nossa geração dopamina, que é o neurotransmissor da gratificação e da antecipação da recompensa, é viciada neste elemento. Eu não quis ser grosseiro, mas eu fiz um teste e coloquei na internet 2 imagens. A imagem de pessoas viciadas na Cracolândia, naquele sistema miserável de vida, e um grupo de jovens viciados em games e redes digitais, sentados num banco de uma escola. Eu olhei aquela imagem e fiz uma pergunta: quem é o viciado mesmo? Porque aquele vício de entorpecentes mata lentamente, mas esse vício digital mata imediatamente. Rouba a sua presença, rouba a sua alegria, rouba a sua felicidade, rouba a sua capacidade de desfrute. Rouba a sua capacidade de reorientar os seus desejos para aquilo que é nobre, para aquilo que é justo, bom, belo e verdadeiro. Nenhum outro momento da sociedade humana nós estivemos sofrendo tantos riscos de um afastamento diário de Deus, porque nossos desejos estão sendo distraídos, estão sendo abastecidos por sistemas artificiais, por sistemas empacotados, industrializados, para fazer com que você consuma mais dopamina. Nós chegamos a dizer que hoje nós vivemos numa sociedade hiperdopaminérgica. Ou seja, cada vez mais uma densidade e uma dosagem maior de dopamina é celebrada na sua vida, para que você possa de alguma maneira se sentir bem. E olha só que interessante, segundo os estudiosos, a dopamina não é só o neurotransmissor ativado depois do meu ato, depois que eu fiz algo prazeroso. A dopamina, na grande maioria dos casos, ela antecipa o meu prazer. Então ela diz: eu vou jogar videogame por horas a fio. A dopamina foi liberada e você se torna escravo dela. Eu vou entrar naquele site e comprar porque chega rápido. Dopamina antecipou a recompensa, chega rápido, eu consigo comprar sem esforço e posso diminuir essa tristeza momentânea que eu estou vivendo porque o meu namorado brigou comigo. Eu posso me lançar à pornografia, porque eu vou ver aquelas imagens sedutoras que muitas vezes eu não consigo ter dentro da minha casa, eu não consigo ter no meu relacionamento com a minha esposa. Então antecipa aquela gratificação e se torna refém, escravo de uma sociedade que aprendeu a manusear, manipular e tornar você um marionete de dopamina. Homens viciados em pornografia, marionete de dopamina. Mulheres que estão crescendo no consumo desses vídeos bestiais. Os nossos adolescentes compartilhando com 12, 13 anos no fundo da sua sala de escola. Isso é um absurdo, porque a geração hiperdopaminérgica antecipa o prazer e diz: desfrute, desfrute, desfrute. E nós estamos vivendo um movimento altamente danoso. Primeiro, porque nós vivemos uma sociedade de gratificação instantânea. Escravizados pela dopamina, pelo desejo que grita dentro de nós, porque todos nós somos desejantes, mas o mundo aprendeu a disfarçar esse desejo, nos escravizando a esse sistema. Ela joga sobre nós aquela gratificação instantânea. Compra em um clique. Você pode pedir um fast food, antecipa o prazer. Você pode comer comidas rápidas, cheias de toxinas, que dão uma explosão de saciedade, mas que não liberam em você a capacidade de desfrutar e se conectar com o alimento. Gratificações instantâneas que fazem com que você alcance seu resultado rápido. E a nossa sociedade criou uma intolerância à espera. Por quê? Porque tolerar, esperar, aguentar não faz parte da geração dopamina. O segundo movimento é o tédio vazio constante. A gente não consegue mais desfrutar de atividades simples, rotineiras, atividades naturais. Nós estamos o tempo todo tomados por artificialidades. Estamos sendo construídos num mundo não real.
Porque nós não conseguimos tolerar o tédio. Tem que ser espetacular, tem que ser uma experiência poderosa. E sabe o que está me assustando? É que nós, como igreja, muitas vezes estamos contribuindo com esses altos índices de descarga de dopamina. O culto tem que ser uma experiência. O culto tem que liberar uma sensação de prazer, através das luzes, da coreografia, da dança, das possibilidades, através do ambiente. Porque nós somos uma sociedade que não mais consegue lidar com o tédio. Não conseguimos mais lidar com o simples. Tudo tem que ser complexo e tem que ser um fenômeno. Isso está nos prejudicando porque nós estamos nos sentindo constantemente vazios e entediados. Porque essas tarefas rotineiras parecem roubar de nós a alegria e o prazer. Outra coisa que nós vivemos constantemente é a ansiedade e depressão paradoxal. Nós nunca fomos uma sociedade com tanto acesso a entretenimento, informação e prazer. Nós nunca fomos uma sociedade com tanto conforto à disposição. Mas também nunca fomos uma sociedade tão ansiosa, tão deprimida e tão triste. Tão dependente, tão narcodependente, tão viciada, tão compulsiva. Esse mundo está nos modelando. Nossas relações são compulsivas. Nosso comer é compulsivo. O nosso assistir é compulsivo. O nosso compartilhar e postar é compulsivo. Nossa religiosidade é compulsiva. Nós estamos substituindo vícios para tentar trazer uma descarga de prazer, recompensa e gratificação que não pode ser saciada até que ela esteja de volta ao lugar original. E por fim, quando a gente usa esse elemento aqui, a gente foge da dor e do desconforto. Nós, somos a geração dopamina que não tolera o desconforto, não tolera o sofrimento. 25 segundos no semáforo, meu Deus, isso é uma coisa horrível. Vamos abrir, vamos rodar a rede social, vamos fazer mais uma postagem, vamos responder um amigo, porque eu não consigo ficar esperando nesse semáforo aqui, é muito tempo. Estamos no culto, e eu gosto de sentar no meio da igreja para sentir e para experimentar o ambiente de comunidade, porque nós não somos um auditório, nós somos uma comunidade. Só que eu fico, às vezes, incomodado, porque parece que tem uma esquizofrenia dopaminérgica no nosso meio. Parece que se a música ficou um pouquinho desinteressante, ou se ela caiu no seu ritmo, ou até mesmo se ela empolgou demais, eu me desconecto da presença de Deus e começo a me conectar com meus índices de dopamina pessoal. Então é mais ou menos assim. Eu estou no louvor, e estou Ele, por Ele. Aí eu olho, aí eu pego o celular. Aí eu coloco na cadeira. Aí a música fica boa, eu falo, tem que filmar. Aí eu filmo. Eu não sei para quem está mandando e para quem está postando, aí filma. Aí depois senta, na hora da palavra, adolescente sentado uma do lado do outra, tirando selfie, na hora da pregação. Eu falo, o que está acontecendo com a gente? A gente está ficando doente e a gente não está percebendo. Nós não temos mais concentração. Todo mundo tem TDAH. Com respeito a você diagnosticado, você que passou por todo o processo, te respeito, você precisa, vai para o Venvance mesmo, cuida da sua saúde emocional, seja disciplinado. Mas irmãos, eu traí minha esposa porque eu sou TDAH. Eu estou consumindo muita pornografia porque eu sou TDAH. Porque eu estou agora gastando demais porque eu sou TDAH. Tenha santa paciência. Na verdade, nós somos escravos dos nossos desejos desorientados. E esse mundo, como nenhum outro momento da sociedade, aprendeu a manipular. Aprendeu a disfarçar o nosso desejo, injetando sobre nós doses maiores de dopamina, para que a gente seja refém disso e queira cada vez mais desejar mais. E sabe qual é o resultado? O efeito rebote. Você deseja tanto, que quando acontece, tem um pico de fosso, um pico de destruição, e você se sente vazio, deprimida, solitária, porque aquela sensação foi embora. Nós somos um mundo que está vendido a sensações. Comprar é emocional, comer tem sido emocional, se relacionar tem sido emocional, e infelizmente nós perdemos a capacidade de agir direcionado àquilo que de fato satisfaz.
aquilo que de fato preenche, aquilo que de fato acolhe a nossa alma. Agora, o nosso desafio é olhar para essa geração, nos conectar a ela, entender a nossa realidade e aprender qual é o caminho de retorno. Como que eu faço para resolver isso? Porque não é só diagnóstico, irmãos. Eu amo fazer diagnósticos, eu amo olhar para a sociedade, interpretá-la, entendê-la, compreender comportamentos, entender sua cultura. Mas a Bíblia me ensina que eu não posso apenas dizer onde está errado. Porque senão eu serei apenas como um sistema científico, ou até mesmo como um sistema terapêutico. Eu vou dizer o que está errado. Mas a palavra de Deus me ensina o porquê está errado, o onde está errado. E é descer à superfície para encontrar onde estão os nossos desejos mais profundos, para que a gente possa restaurar e redimir o que está lá. Quero voltar ao texto de 1 João 2,16, mas eu quero ler a segunda parte só aqui embaixo, 17. O mundo e seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Como é que você pode mudar esse ciclo vicioso? Como é que você pode andar nas virtudes ao invés de ser vendido à escravidão dos vícios? Tá, eu compreendo. Você não se embriaga, você não usa entorpecentes, mas nós vivemos numa sociedade altamente viciante. E eu pergunto, como é que você faz para resolver isso? Como que você vai reagir em relação a essa realidade? A palavra de Deus nos dá as dicas. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu preciso entender que o meu desejo está comprometido. Para isso eu preciso atuar na minha vontade. Eu preciso treinar a minha vontade. Eu preciso desintoxicar a minha vontade. Eu preciso sensibilizá-la novamente, porque nessa overdose de dopamina, a minha vontade é refém dos meus desejos humanos. Mas se eu entender e fazer agora uma ação intencional, a minha vontade começará a ser treinada, desencapsulada desse ambiente onde ela perdeu vida. E eu posso reorientar os meus desejos à medida que eu treino a minha vontade. Eu posso tornar os meus desejos mais puros. Eu posso começar a atacá-los à medida que eu consigo indicar para onde a minha vontade precisa ir. E a sua vontade, a minha vontade, deve estar em um lugar apenas, no lugar redentivo. O modelo redentivo é o modelo que restaura a nossa queda. É o modelo que restaura a nossa desconfiguração. Porque de fábrica nós viemos desejando Deus. De queda nós passamos a desejar o mundo. E agora com a cruz nós começamos a lutar com os nossos desejos implantados. E aprendemos a andar num novo e vivo caminho consagrado por Jesus. Agora dá uma olhada quais são as palavras que o próprio Mestre nos ensina em relação à vontade. Ele disse na própria oração: Pai nosso que estais no céu. É assim que vocês vão orar. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Me livre das ações dopaminérgicas, me livre de uma sociedade escravizadora, me livre das manipulações que estão fazendo com os meus desejos, me livre das desorientações das minhas vontades, me livre e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. É um chamado para morrer, porque para a vontade de Deus se estabelecer, a minha tem que ir embora. As duas não ocupam o mesmo lugar. As duas não conjugam no mesmo ambiente. Para que a vontade de Deus venha a mim, para que ela seja feita em mim, a minha precisa ser renunciada, a minha precisa ser crucificada. Aliás, parece que é isso que Jesus faz para nos ensinar quando nós estivermos desejando um outro caminho que não seja Deus. Os desejos de Jesus são puros, nobres, belos e bons. Jesus não foi afetado pelo pecado como você e eu, mas Ele nos ensinou a orar diante da presença, da possibilidade de uma vontade que não seja a sua. Jesus é pedagógico ao deixar um texto na dor e na agonia do Getsemane, quando Ele preveu a dor da cruz e a distância de Deus pela primeira vez em toda a eternidade. Quando Ele assumisse o pecado de toda a humanidade, Ele ora da seguinte maneira: então Jesus se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou, se rendeu e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua.
Jesus ora e Jesus se ajoelha. Se o mestre fez isso sem pecado algum, o que nós estamos esperando para cair de joelhos e aprender a orar à vontade de Deus? O que nós estamos esperando? A gente vai continuar com o discurso antropocêntrico, trazendo o brilhantismo da humanidade, dizendo a gente é bom? Ou a gente vai afastar as cadeiras, cair de joelho, se prostrar diante de Deus e falar: Senhor, na minha carne não habita bem algum, me ajuda a ter a sua vontade, me ajuda a morrer para o meu ego. Você já pensou maridos morrendo para a sua vontade? Esposas, filhos, pais, patrões, funcionários, crentes. Você imagina como seria a nossa sociedade? Imagine agora. Como seria a sua casa se você não fosse vítima dos seus desejos, mas que você fosse vítima, ou melhor, que você fosse protagonista de uma escolha pela vontade de Deus. Não mais refém dos seus impulsos carnais, mas agora crucificando a sua vontade de uma maneira intencional. Aliás, parece que é isso que o apóstolo Paulo está preocupado em fazer: mostrar a junção entre a velha natureza e a nova. Deus não tirou o seu desejo daí. Por isso que eu estou usando a árvore ainda. Lá estão eles. Lá está a sua vontade, lá está seu comportamento, está tudo aí. A cruz não tira seu desejo, a cruz não inibe sua vontade, a cruz não muda seu comportamento, a cruz coloca para você a possibilidade de um novo desejo, a possibilidade de um novo comportamento, a possibilidade de uma nova vontade. Por isso agora, a vida do convertidamente, de um discípulo que se rendeu ao Evangelho, é uma vida onde a cruz se conjuga com a velha natureza, matando-a, destruindo-a, para que ela possa ser vivida a plenitude da nova natureza em Cristo. Nessa natureza, os nossos desejos são reorientados. Nessa natureza, eu não preciso comprar mais uma coisa, eu não preciso ir para mais uma cama, eu não preciso tomar mais um álcool, eu não preciso cheirar mais uma carreira, eu não preciso fazer mais uma incursão sexual, eu não preciso fazer mais uma aventura pessoal, eu não preciso pular de bungee jump para me trazer adrenalina e senso de estar vivo. Eu posso olhar e dizer: tudo vem de Deus, e a minha alma nele está completa. Por isso o chamado para você e para mim, como discípulos que têm uma convertida mente, é saber que o nosso papel é crucificar o desejo. O texto diz o seguinte: pois a carne deseja o que é contra o espírito que é contra a carne, e elas estão em conflito como um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Crucifique. Ego bom é ego morto. Tem gente que vem aconselhar comigo e fala: pastor, eu estou com meu ego ferido. Eu falo: puxa vida, que pena. Porque ego bom não é ego ferido, é ego morto. Nosso chamado é para ir para a cruz. Nosso chamado é para crucificar. Não é para a gente ter uma experiência. O nosso chamado é para entregar. Não é para a gente se tornar autônomos e praticar nossa própria vontade. Agora, olha só o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12 sobre os nossos desejos. Portanto, irmãos, peço pela misericórdia de Deus que vocês ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há um lugar para a sua vida onde existe uma vontade boa, perfeita e agradável, e esse lugar na sua vida é na cruz. Eu sei que não faz sentido para você, eu sei que parece uma palavra grosseira demais querer te matar aqui essa noite, mas se a palavra não matar o nosso ego, não matar a nossa velha natureza, ela ainda vai continuar ditando as normas e as regras, e a nossa vontade continuará escravizada, embora tenha a sensação de ser livre. É um prisioneiro dentro da célula, andando para lá e para cá sem redenção, sem que alguém o tire de lá. Por isso, o chamado para você e para mim é sermos um sacrifício vivo. Percebeu essa palavra interessante? Em português nós chamamos isso de oxímoro, quando duas palavras são opostas entre si. Sacrifício é algo que está morto, e aí ele fala sacrifício que tem que estar vivo. Sacrifício é da sua carne, das suas paixões, da sua velha natureza, da antiga maneira de ser. Mas agora, o vivo é estar vivo para Deus, diante do altar, diante da presença dEle. E lá sim, você experimenta aquilo que é puro, nobre, verdadeiro, bom e belo. É esse lugar que Deus está chamando de volta. Por isso que Jesus faz um convite
aos discípulos: a quem quer ter uma convertida mente. Ele diz o seguinte em Mateus 16, 24: se alguém quiser ser o meu discípulo, traduzindo, se alguém quiser ter uma convertida mente, negue a si mesmo, tome a sua cruz, morra e me siga. O chamado para Cristo não é um chamado para vir e viver. É um chamado para vir, morrer e viver de verdade. Porque essa vida compulsiva, essa vida vendida aos vícios, às entregas desse mundo, aos prazeres dessa carne, essa vida vendida às inserções de dopamina industrializada, fabricada e produzida, essa vida não é vida, é morte. Está nos roubando. Agora sim, com Cristo, quando eu entendo que os meus desejos foram feitos para Ele e por Ele, eu começo agora a reorientar. E aí o James Houston escreve no seu livro O Desejo a seguinte frase: somente com o fim do desejo, satisfeito por encontrar Deus, é que a paz e a ordem são restabelecidas. Haverá um dia e um momento onde você perceberá que esse grito da sua alma não é por mais sexo, não é por mais dinheiro, não é por mais posição, não é por mais legitimação, não é mais por valorização dos seus pais. Esse grito da sua alma não é por mais uma religião. Esse grito da sua alma não é por mais conquistas. Um dia você perceberá que esse grito da sua alma é o desejo pelo seu Criador, e que a sua bússola interna foi reorientada a Ele, e lá você terá paz e calma. Ao invés de depressão, angústia, confusão, guerra interior, problemas e dilemas das mais diversas espécies, você experimentará um lugar onde o seu desejo é satisfeito. E esse lugar é Jesus. Esse lugar é a presença de Deus. Eu quero me compadecer com você aqui essa noite. Você que talvez não tenha tido esse entendimento até então. Eu não quero que você se sinta culpada. Eu não quero que você se sinta condenado. Por favor, não me compreenda mal. O papel da palavra é abrir o nosso entendimento, não é nos condenar. É nos convencer e não nos diminuir. Eu quero dizer para você que o seu vício de pornografia é desejo desordenado. Eu quero dizer para você que o vício em bebida, em tabaco, em entorpecentes, em narguile, em cigarro eletrônico, é problema de desejo. O seu desejo está corrompido. E você fica lidando com esses comportamentos, tentando justificar. Eu quero me compadecer com você. Você está sendo escravo dos seus desejos distorcidos e deformados. Você que está sendo vítima de compras e mais compras. A compulsão do seu cartão de crédito que está dando sinais para você que você é viciado em compra. O seu guarda-roupa que você abre, que você é viciado. A quantidade de comida e de produtos industrializados no seu quarto, na sua cozinha, perdão, que mostra para você que você é viciado em comer. Eu quero dizer para você, é problema de desejo. Não se culpe com isso, mas entenda que existe um caminho de retorno, existe um caminho de redenção, aonde em Cristo o seu desejo é reorientado. E eu não estou falando só de ser o melhor ser humano na terra. Eu estou dizendo de ser alguém de Deus, que vai viver aqui e agora com tudo que Deus tem preparado para o seu coração e para a sua vida. Então, em nome de Jesus, hoje, renda a sua vontade a Ele, para que o seu desejo possa ser tocado, e aquela raiz que nós começamos conversando lá no início de tudo, ela seja de alguma maneira transformada, e seja transformada pela presença de Cristo e da cruz. Vamos ficar em pé, vamos orar juntos. Mas antes de orar, eu gostaria que você cantasse essa canção conosco, porque essa canção diz que o meu desejo é honrar a Ti. Eu espero que você tenha compreendido que o que nós falamos hoje aqui é que existe um lugar onde você pode render a sua vontade, e lá você vai descobrir qual é o seu verdadeiro desejo. Esse é o meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim é te dar louvor.
esse é o meu desejo, Senhor. Você pode dizer isso? Pode fazer essa oração em forma de canção? Com meu coração, com esse lugar onde Deus plantou em você, que é para entregar para Ele e voltar para Ele. tudo que há em mim Precisa te dar louvor, Senhor. te dá louvor. Só te adoro. Que não existe outro lugar que o meu desejo, a minha vontade é satisfeita e a minha vida é vivida em plenitude. Vamos dizer juntos isso? Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração, Toma, Senhor Jesus. toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Coloque a sua mão no seu coração agora, se você puder, por gentileza. Segundo o nosso entendimento e senso comum, o coração é aquele lugar onde a gente chama de sede da vontade, dos pensamentos e das emoções. Esse coração que bate aí dentro foi plantado por um Criador que te ama. Esse coração que deseja apaixonadamente, intensamente, porque ele foi plantado no Éden para desejar o Criador. O fim último do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. É por isso que o seu coração bate forte, por isso que ele quer a recompensa, por isso que ele quer o prazer, por isso que ele quer a gratificação, por isso que ele se motiva a isso, porque na nossa origem, no nosso DNA espiritual, nós sabemos onde o nosso desejo é satisfeito, nós sabemos onde somos recompensados e gratificados plenamente, que é com a presença do nosso Pai. Mas aí dentro do seu coração bate agora um coração machucado, ferido, um coração deformado, que está refém a compulsões. Renuncie hoje em nome de Jesus suas compulsões, assumindo a cruz de Cristo na sua vida. Não, você não bebe socialmente, você é compulsivo por álcool. Admita isso e chame a cruz para a sua vida agora. Não, você não tem um happy hour com os amigos, você foge da realidade e tem vícios em relacionamentos. Renuncie isso e chame a cruz agora para esse momento. Não, você não faz só mais uma comprinha porque precisa, ou porque é o último item da tecnologia. É porque você é compulsivo em compras, querendo anestesiar um sentimento de desejo no fundo, que só será realizado em Deus. Você não é um cara que apenas usa alguns entorpecentes de vez em quando. Você é um viciado nisso, é um compulsivo. Por isso chame isso de pecado e chame a cruz para isso agora. E saiba que o seu desejo está desordenado, está comprometendo a sua vida, seu trabalho, sua família, seus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, nesse lugar nós rejeitamos as compulsões, os vícios, nós rejeitamos as práticas, ó Deus, impensadas, dos desejos incandescentes que nos levam para longe de Ti. A partir de hoje, nesse lugar, mentes esclarecidas, corações aquecidos pela Sua palavra, não serão marionetes de um mundo dopaminérgico, não serão mais reféns de um mundo que nos mantém escravizados do prazer. Nesse lugar tem mentes libertas, corações transformados, discípulos e discípulas que não estão mais preocupados com o comportamento, porque agora sabem que vão atacar o seu desejo, crucificando a sua vontade, crucificando a sua carne, crucificando suas inclinações, chamando de pecado o que é pecado e assumindo a sua posição em Cristo. Senhor, nós oramos em nome de Jesus.
uma unção de liberdade, libertação espiritual nesse lugar, a partir do entendimento. Meu irmão, minha irmã, não é algo místico, não é algo que traz arrepio, calma lá. É uma decisão consciente agora. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos com a sua vontade morta para viver diante de Deus, para que vocês possam experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Tome a decisão pela cruz, tome a decisão por Jesus. Há uma vontade perfeita, agradável, maravilhosa. Há uma vontade sublime para você aqui essa noite, mas você precisa decidir por ela, decidindo por Jesus e aplicando a cruz agora ao seu coração. Se renda a Ele, se renda a Ele. Se você não fez essa oração ainda, eu convido você a fazer agora, dizendo baixinho no seu lugar, com a mão no seu coração: Senhor Jesus, eu reconheço que tenho sido escravo do meu próprio pecado. Reconheço que os meus desejos estão corrompidos. Reconheço que eu estou intoxicado por um mundo que me vende um prazer imediato. Reconheço que esse lugar vai me destruir. E eu reconheço a tua obra na cruz que me torna livre. Eu assumo essa cruz em minha vida agora. E peço que essa cruz possa me redimir dos meus pecados e transformar completamente a minha vida, para que eu possa viver agora, olhando para a eternidade e tendo os meus desejos todos satisfeitos em Cristo meu Senhor. Esta é a minha oração. Me salva e seja Senhor das minhas vontades e da minha vida, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, e que nós sejamos de fato uma igreja livre, não apenas que diz e que depois se vende lá fora, mas uma mente de discípulos convertidos que colocam a vontade aos pés da cruz. Deus abençoe sua vida e que você possa cumprimentar bem calorosamente a pessoa que está perto de você. Dá um abraço a 3, 4, 5 pessoas enquanto nós cantamos esse refrão, dizendo: Senhor, toma o nosso coração. Deus abençoe.